muito bem-vindo. Hoje é dia do quadro Eu Tenho Direito, com a nossa colunista Sheila Sandré, que hoje trouxe convidado Írio Nóbrega, que é especialista em direito do trabalho. Meu filho, o assunto hoje é quente. Carteira de trabalho, tem muita gente por aí, viu, Sheila, dando truque, sem assinar a carteira. Com certeza. E vamos ajudar os nossos telespectadores que mandaram perguntas pra gente pelo WhatsApp. Jacinta Alcântara, um cheiro, mulher. Ela gostaria de saber quanto tempo fica acobertada pelo INSS depois de uma demissão. Olha, depende do tipo de cobertura que você deseja, porque se você for para aposentadoria, aquele tempo que você trabalhou, ele vai servir para o resto da vida. Você vai se somar com outros trabalhados, com o tempo, por exemplo, que você, no caso Jacinta não, mas o homem serviu ao exército. Então, sim, você tem aquele tempo do INSS serve para algumas coisas. O principal é a questão da aposentadoria, que é bom ficar ligada para isso. Ela também fala, né, Sheila? Pode ser auxílio-doença. Isso, então assim, ela está demitida, vai receber primeiro o benefício que é, se tiver direito, claro, seguro-desemprego. Então, nesse período, ela ainda está na condição de beneficiário do INSS e pode prorrogar por um prazo até um ano, se Deus o livre sofreu um acidente e aí eu vim a morrer, Deus o livre, né? Para a família, o esposo, os filhos menores receber uma pensão, ela tem o estado de segurada por um ano e pode estender de acordo com a situação dela. Aí vem algumas condições, por exemplo, se ela está cadastrada em sites de emprego específico do governo, no caso do Cine aqui da Paraíba. Então tem algumas formas dela se manter. Inclusive também. Ela pagar como autônoma. Sim. Isso e outra coisa. Quando ela vira uma MEI, por exemplo, mantém uma lanchonete e tal, aquela MEI está fazendo a contribuição mensal dela para o INSS. E aquilo vai se estendendo. É a melhor solução, viu, Desiê? Ou então vai lá, passa um tempo, paga, volta, paga de novo. Então, tem como você não perder a condição de segurado do INSS. Mais uma. Boa tarde. Eu trabalhei 3 anos clandestino. Aí meu patrão assinou minha carteira na segunda-feira. Foi agora. Ele tem que me dar o valor que trabalhei por esses 3 anos ou não é obrigado? Ele estava pagando, provavelmente, né? Eu imagino o seguinte, que ela tá imaginando que vai ter algo a receber. Mas vamos lá. Geralmente, quando a carteira não está assinada, a empresa continua pagando salário, vai pagando 13º, vai dando férias. Então, se ela recebeu tudo isso, o que a empresa não fez, eu imagino? Ela não pagou o FGTS e não pagou o INSS. E é importante que ela converse com a empresa para poder fazer esse reconhecimento, pelo que a gente já falou, porque ela vai ter direito por exemplo, esses 3 anos podem ser muito importantes. Sim, quando ela desejar se aposentar. Contas, né, só lembra disso exatamente quando está perto para se aposentar. Eu trabalhei não sei quanto tempo com aquele meu amigo, aí ele não assinou a carteira quando vê 10 anos, 5 anos. E esse dinheiro não é dela, esse dinheiro vai para o INSS. No caso do FGTS, sim, pertence a ela. Mas em algumas funções, por exemplo, as pessoas pensam que tem promotor de vendas. Às vezes o cara está lá, ele é promotor de outra empresa, dentro de um supermercado. Então, ele não tem a carteira assinada porque ele é um avulso. Ele trabalha, muitas vezes, por diária. Sim. Então, nesse caso, ele não tem a carteira assinada. Mas quando aquele contrato passa a ser um contrato perene, aí a empresa, sim, assina a carteira dele. Então, é bom entender o caso específico, porque ela fala com o seu advogado, para o advogado entender o que se passa com o caso dela para dar uma solução melhor. Agora, Írio, num caso desse, aí imagina, tu vai chegar e dizer pro patrão, né? Ei, vamos resolver aqueles 3 anos que se passaram. O patrão vai dizer, pô, eu vou te demitir agora, menina, não vou fazer mais nada. Eu acho que as pessoas têm muito esse receio, entendeu, Sheila? Concordo. De muitas vezes dizer, então vamos acertar aqui o que ficou para trás, vai dizer, não, é daqui para frente agora, esquece o que ficou para trás, entendeu? Dizia isso, eu acredito que seja um medo, sim, até por conta da insegurança, do poder que o outro tem de deixar, de parar mesmo o contrato de trabalho, encerrar ali o contrato de trabalho, e você, e agora? Para onde eu vou? Até começar de novo o mercado, conseguir trabalho novo. Mas uma coisa eu digo que é bem verdade, quando você é um bom funcionário, o custo para a empresa te demitir e te substituir simplesmente porque você sentou com ele para conversar essas possibilidades, o custo pode ser tão grande, eu não estou errada, né, doutor Írio? De treinamento, de ter alguém que pegue a filosofia correta da empresa, que vai lhe dar o retorno que você dá para a empresa, que muitas vezes essa conversa vai facilitar. O que você tem que ter
foi contratado para fazer o trabalho X, faça o seu melhor, dê o seu melhor. E se a empresa não está fazendo, nas oportunidades, no momento certo, chega e conversa, né? Você está entregando o seu, então a empresa tem também. Então, busque fazer a sua parte, mesmo que a empresa não está, para na hora de sentar nesse momento que você precisa, que já está no tempo, né? Da empresa te ver com esses bons olhos e dizer, vamos assinar, vamos resolver, né? Isso, vamos pagar, vamos fazer um acordo a partir de agora e, né, eu quito, vamos pro retroativo e aí vai atrás disso. Porque às vezes, volto a lhe dizer, Desirê, o empresário pensa também, pode pensar 2 vezes no custo que terá na demissão imediata e também do treinamento de uma outra pessoa. Próxima dúvida. Minha enteada está trabalhando em um restaurante desde janeiro e ainda não assinaram a carteira dela e também de outros funcionários. O que ela e os outros podem fazer? Acho que deveria ter fiscalização nos estabelecimentos. Existe, doutor Ira, alguma fiscalização ou não? Ou tem que ser uma denúncia? Não, pode ter a denúncia também, a denúncia via telefone, via e-mail, mas as fiscalizações geralmente são direcionadas às empresas maiores, o que muitas vezes é um equívoco, né? São poucos fiscais que nós temos à disposição, mas no caso aí isso é o prenúncio de um problema que vai levar esse restaurante talvez a passar por problemas muito maiores no futuro, né? Você veja que não é só a carteira dela, é de outros funcionários também. E muitas vezes é um erro essas empresas, que às vezes são empresas pequenas, empresas médias, elas acham que não podem pagar um advogado para orientar, para mostrar a eles os riscos. Você imagina, por exemplo, num restaurante desse, o cozinheiro lá trabalhando com fogo, com panela quente, sofre um acidente ali, uma queimadura, né? Quem é que vai ter que arcar com isso? Empresa. A empresa vai ter que arcar, vai ter que fazer pagamentos presentes e futuros para aquele empregado. Quando, por exemplo, ela poderia ter gozado do benefício do INSS, não isentando a empresa do problema em si, mas ele teria uma cobertura do INSS, é um custo a menos para a empresa. Então, assim, é muito arriscado você ter uma postura dessa dentro da empresa. Então, no caso deles, o ideal seria buscar o Ministério do Trabalho ou advogado para resolver? Sim, buscar o Ministério do Trabalho talvez seja a melhor opção, no caso, se ele encontrar que eu imagino que esteja encontrando resistência da empresa em assinar a carteira. Mas é importante também trazer aqui, nessa questão do restaurante, você tem um fluxo, às vezes, que é diário. Você contrata pessoas para aquela diária. Então, para ela não imaginar que, por ela ser contratada para diária, ela tem um contrato de trabalho. Hoje, aí eu vou falar para o dono de restaurante, existe o contrato de trabalho intermitente, que é feito exatamente para essas pessoas que vai trabalhar um dia, ou, por exemplo, determinado garçom faltou naquele dia, chama aquele garçom que está lá que é uma pessoa que já vem prestando serviço. O contrato intermitente serve para isso. Você nem deixa de ter a cobertura, paga por dia e não tem um ônus tão grande para ter aquele funcionário quando precisar. Tá. Olha, pode ser a solução de muitas empresas e também de quem está aí desempregado, né? Mais uma dúvida. É obrigatório a empresa depositar o fundo de garantia, que é o FGTS? É obrigatório, viu, gente? Quem tem contrato de trabalho assinado é obrigatório. E a gente já falou aqui que, por sinal, até contratos de prefeitura. Então, assim, é obrigado sim o depósito do FGTS. E volto a lhe dizer, as empresas que estão com o FGTS atrasado, que é muito fácil você, trabalhador, descobrir se sua empresa está ou não pagando, basta você baixar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica, se cadastrar e acompanhar esses depósitos. Se a empresa não tiver, né, volto a lhe dizer, ou ela pode fazer um parcelamento, se a empresa está passando por dificuldade, faça um parcelamento, porque a Receita Federal tem essa possibilidade, porque senão as consequências, as multas são maiores, sem contar às vezes com a obrigação que você vai ter que pagar na justiça, com também outras multas acessórias que acabam ocorrendo. Mais uma, só tá chegando pergunta cabeluda, viu, minha filha? Trabalhei 5 anos sem ter carteira assinada e nem férias, meu pai. Me colocaram pra fora e falaram que não iria ter acordo. O que faço? Procura já que foi dito que não vai ter acordo, procura ter o advogado de confiança, informa a situação a ele, se documenta
e ingressa na justiça. Ô, Sheila, era até bom a gente falar aqui, que às vezes a gente pensa assim, se eu procurar um advogado agora, eu vou ter que pagar ele, que eu já tô lisa, não tenho dinheiro. Aí como é que eu vou atrás de um advogado se eu não tenho nem dinheiro? Como é que faz? Você paga na hora ou é depois que você ganha a causa? Como é que funciona? Olha bem, eu não faço direito trabalhista, mas eu acredito que é o comum. Primeiro, a gente sempre valoriza a questão da consulta, Desirê. É de extrema importância você consultar o advogado para verificar se realmente eu tenho direito. Aí vai que um caso desse, como o Írio lembrou, Toírio lembrou muito bem, você tinha um contrato, o contrato que você estava imaginando receber uma fortuna, você não tem, porque poderia ser um contrato intermitente. Então, a consulta vai dizer se você tem ou não. Eu quero isso, eu não tenho testemunho, não tenho provas do meu direito. Né? Então é melhor não entrar, é melhor tentar um acordo. Chama a empresa até aqui, tenta um acordo extrajudicial, lá a gente só homologa esse acordo. Então depende muito isso. Mas acredito, a prática é receber, como a gente chama, ad êxito, né? Alguns advogados, a maioria não é isso, doutor Iris? Coloca ad êxito, que vai, às vezes, chega aos honorários de 20% a 30% do resultado final. Então faz uma consulta. É isso, pelo amor de Deus, que vai perguntar isso. E também, né, doutor Iris, como Sheila bem disse, é importante fazer essa consulta. Porque também, às vezes, tem gente que diz, quando sai de trabalho, que fazia isso, aquilo, não sei o quê, que carregava a parede, não sei o quê. Aí quando vai lá, passa uma vergonha, porque ele não aceita. Então é bom você chegar, dizer a sua realidade, ver se tem condições de acordo com aquilo que você está pensando, que talvez também você nem vá receber os rios de dinheiro. Porque tem gente que acha que diz, eita, é agora que eu vou larrar a burra, né? E às vezes nem funciona assim, né, doutor Írio, também? Isso é mais comum do que se imagina. A pessoa informa ao advogado que tem uma determinada situação e quando você vai para o processo em si, a situação é completamente diferente e a pessoa tem... aquele processo vira contra ela. Contra o feitiço, contra o feitiço. E outra coisa importante dizer é que do mesmo jeito que as pessoas já estão acostumando, as mulheres casadas, os homens ainda estando na condição de casado, antes de se separar, consultar um advogado para saber como vão ficar os bens, como é que funciona um divórcio. Então, antes de casar, do mesmo jeito, essa consulta prévia funciona para você que está no ambiente de trabalho, para você que está trabalhando. Será que a função que eu estou desempenhando é realmente a função para a qual eu fui contratada? Não tem um sentido. Então, tudo isso pode ser também previamente por uma consulta com o advogado. O que a gente tem que entender e aí a gente compreender e realmente melhorar a nossa cultura, que já em outros países é assim, é a consulta de ter um advogado como se tem um médico. Sim. É preventivo, é ir para descobrir, para conhecer se realmente você está exercendo os seus direitos. Perfeito. Paula Soares, pagar o INSS com redução do Auxílio Brasil, quais são os benefícios? Sou diarista, recebo auxílio, posso contribuir com redução? Quais seriam os benefícios para ela? Eu estou tentando entender a dificuldade dela, porque eu imagino que ela está recebendo auxílio e esse auxílio está reduzido, mas vamos entender que essa redução não existe. Ela deve estar recebendo auxílio e quer pagar com o dinheiro do auxílio o INSS. Tá. Não tem problema de você fazer esse pagamento. O dinheiro é seu, o auxílio. Você vai aplicar naquilo que você bem entender. Então, não vejo nenhum problema. O benefício que você vai ter é que você teve doença. Você pode ser afastada pelo INSS. Você vai se aposentar. Você tem tempo suficiente ali para receber sua aposentadoria. Então, os benefícios de quem paga o INSS são esses. Eu sempre digo para todas as empresas e para os empregados que o INSS é o melhor seguro que nós temos no nosso país. Porque quando ele quebrar, é porque todos os outros quebraram antecipadamente. Essa vai ser a nossa última pergunta de hoje, participação de hoje. Mas nós vamos trazer esse tema em outro momento. É necessário. Para responder aí as que ficaram pendentes. Combinado? Combinado. Neide, boa tarde. Eu gostaria de saber se quem é beneficiário do INSS pode trabalhar de carteira assinada, ou seja, quem já recebe pensão por morte. Vamos lá. Vamos dividir primeiro em dois, porque muita gente pode estar na mesma situação dela. A pessoa às vezes tem 2 vínculos trabalhistas, pode ter 2 INSS, se aposentar em um e continuar no outro. Então não teria nenhum problema quanto a isso. Mas receber a pensão por morte e continuar trabalhando, não tem nenhum problema, porque a pensão por morte que ela recebe é do esposo, então ela não vai ter problema em continuar com o vínculo dela. Sim. Entendeu? Não tem choque ou conflito disso aí. Mas ela pode, por exemplo, receber um benefício desse tipo e continuar trabalhando até que ela se aposente. Sim. E aí ela tem a aposentadoria e a pensão. Minha filha, hoje em dia tem que ganhar mais dinheiro mesmo, então tá tudo bem. Tendo a pensão, pode ir buscar um emprego
nada que não vai perder a pensão, não é isso, Sheila? Porque às vezes as pessoas ficam inseguras e dizem, quando eu sou aposentada por invalidez. Olha bem, aposentadoria por invalidez, você está dizendo ao Instituto INSS que você não tem condições de trabalhar, porque ele já passou muitas vezes, né, que eles tentam fazer reabilitação, novo emprego, nova profissão, tem um prazo para isso. Mas nesse caso não é a pergunta dela. Ó, por hoje eu tenho direito, fica por aqui. Quarta-feira Sheila volta e esse tema volta também, tá? Não quarta, mas a gente vai combinar outro dia para falar sobre esse assunto. Doutor Eiro, obrigada, viu, por sua participação. Sheila maravilhosa, obrigada. Vão lá seguir, @Sheila_Sodré, que é o Instagram de Sheila. Tá poderosa, hein, Sheila? 10.1 Pois mil. é. E tem também o Instagram, @DNL Advogados, que é o Instagram de Írio também, né? E da equipe dele. Vão lá conferir que tem muitas publicações legais. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Ó, vamos lá no @TV Tambaú.